Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma campanha de descontos do AliExpress. A cada mais ou menos alguns meses tem essas campanhas e muitos de vocês, assim como eu, aproveitam para comprar o hardware que vocês tanto gostam com aquele descontinho amigável de sempre. Pois bem, logo logo vocês estarão como eu, recebendo um pacote como esse em suas casas. Aqui eu tenho uma placa-mãe. Alguns de vocês talvez tenham comprado um kit inteiro, já com processador, memórias, e aquela pergunta que vem na cabeça: o que eu faço, como que eu faço os primeiros testes e me garanto, caso esse produto venha com algum tipo de problema na hora de abrir uma disputa no AliExpress? E é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Tenho certeza que, assim como eu, muitos de vocês, na hora que atendem o carteiro, já estão com o estilete na mão, o produto na outra e abrindo o pacote. Mas, pessoal, assim como compras que nós fazemos até mesmo aqui nas lojas do Brasil, esse produto pode vir a apresentar algum tipo de defeito. Não é uma coisa extremamente comum, e muitas vezes os vendedores chineses, por saber das dificuldades de logística, até testam os produtos logo antes de enviar. Uma coisa que não acontece no mercado nacional, afinal de contas, para você devolver aqui dentro do Brasil, é uma coisa muito mais fácil. E no final das contas, juntar algumas evidências de que vocês receberam o produto eventualmente já com algum defeito pode ajudar muito na hora de abrir disputa. Eu não vou tratar aqui como que funcionam as disputas do AliExpress. Eu vou falar sobre a parte técnica e o que, na minha opinião, vocês devem fazer ao receber um pacote como esse, para caso dê algum problema, vocês tenham um amparo e consigam abrir essa disputa com o máximo de provas suficientes para conseguir pelo menos um reembolso parcial ou a devolução do produto para conseguir o dinheiro de vocês de volta. A primeira coisa que eu digo para vocês é não se precipitem. Chegou o pacote novinho, vocês já vão pegar e começar a abrir ele? Não, galera, vamos com calma. Eu tenho certeza que a maior parte de vocês tem um celular aí na casa de vocês capaz de gravar um vídeo. Eu diria que esse é o primeiro passo para vocês não saírem por aí perdendo alguma evidência que houve algum problema eventualmente no transporte ou até mesmo que você tenha recebido um pacote que não tenha o seu produto dentro. Chegou o produto, vamos fazer um vídeo fazendo o unboxing. Eu tenho aqui um tripé e vou colocar o pacote num lugar onde eu consiga filmar. No caso de vocês, vocês podem pedir para alguém filmar para vocês, ou se vocês conseguirem, filmar com uma mão, abrir o pacote com a outra. O que não dá é ficar sem essa comprovação, pois se você receber um produto errado, se você receber algo que não tem nada a ver com aquilo que vocês compraram, vocês podem ter dificuldade de provar que veio naquele pacote que vocês receberam da China. Esse produto em específico é uma placa-mãe, e eu sei que ela está muito bem acomodada dentro desse pacote, porque eu estou sentindo que é um pacote de bolhas. Algumas placas-mãe vêm simplesmente em caixas de papelão, então vão com cuidado na hora de abrir o pacote, beleza? Vamos fazer um unboxing dessa placa-mãe aqui e ver quais são os próximos passos, na minha opinião, que vocês devem tomar na hora que receberem uma placa-mãe ou um kit da China. Bom, pessoal, como vocês podem ver, o produto que eu recebi aqui foi a placa-mãe B550 da Soio. Aquela placa-mãezinha de entrada, mas aparentemente super competente, que tem uma galera comprando para montar o kit Ryzen no precinho. Se vocês têm dúvidas sobre essa placa-mãe, logo mais nós vamos ter um vídeo com o review completo dela, então não percam, se inscrevam aqui no canal para vocês não deixarem de receber a notificação quando sair o nosso vídeo analisando esse produto. Agora que nós desembalamos da embalagem postal do produto, a primeira coisa que eu vou sugerir que vocês deem uma olhada é como que está o conteúdo da caixa. Eu comprei só uma placa-mãe, então eu espero que tenha um espelho, a placa-mãe, talvez um cabo SATA, algum manual. E eu espero que ela esteja, por exemplo, em um saco antistático. Se você comprou um kit que vem com processador, com memória RAM, essa é uma boa hora para você observar se todas as peças que você comprou estão aqui dentro da caixa. Se tiver alguma coisa faltando, já deixa isso muito bem registrado, tira o conteúdo da caixa, mostra que não está em nenhum lugar da caixa de fato, para vocês abrirem a sua disputa. No meu caso aqui específico, é só a placa-mãe mesmo. Eu vou tirar ela do pacote e tudo isso eu estou fazendo enquanto eu ainda estou filmando, né? Eu vou mostrar para vocês aí esse unboxing aí na câmera aqui do unboxing e
o próximo passo, na minha opinião, é fazer uma análise em como estão os componentes dessa placa. Eu não espero que vocês saibam de cabeça todos os componentes que uma placa-mãe deve ter. Porém, se houve algum tipo de dano no transporte, normalmente é muito aparente. Eventualmente, algum tipo de dente nas beiradas do PCB, eventualmente, algum componente como esse deitado, que esse daqui é um capacitor, eles são normalmente em pé, e alguns pontos é bom vocês estarem atentos, mas não fiquem desesperados. É normal que alguns componentes mais analógicos não estejam exatamente na posição certinha, às vezes eles estão meio virados, deslocados, especialmente desses produtos mais básicos. O fato é que não pode ter nenhuma avaria aparente, e isso vocês devem olhar tanto na parte frontal quanto na parte traseira do PCB, aonde também pode ter algum componente ou alguma trilha arriscada. Nesse ponto, nós já inspecionamos tanto a forma como o produto veio embalado, se teve alguma avaria no transporte, se o produto teve algum dano externo. O próximo passo, obviamente, é sabermos se o produto está de fato funcionando ou não. Nesse caso, a minha recomendação para todos vocês, independente se vocês compraram uma placa-mãe no AliExpress ou no Brasil, qualquer lugar que ela tenha vindo, o ideal, pessoal, não é que nós façamos uma montagem direto no gabinete. Montar o computador direto no gabinete dificulta muito o diagnóstico de problemas, e eu sempre recomendo que vocês comecem com o que eu chamo de teste de bancada. Alguns de vocês talvez não tenham bancada aí na casa de vocês, aquelas peças onde eu monto o computador em cima, que eu parafuso a placa-mãe, mas isso não tem problema. Para curtos períodos de tempo, não tem problema nenhum em usar, por exemplo, a placa-mãe em cima da própria caixa de papelão que ela veio. No final das contas, o propósito desse teste é apenas garantir que nós não estamos com nenhum problema de hardware antes de ter todo o trabalho para passar para o gabinete. Um ponto muito importante é que muitas vezes vocês vão, por exemplo, comprar vários pentes de memória, HD, SSD NVMe, SSD SATA e diversos periféricos. No teste de bancada, vocês não precisam utilizar nem os dois módulos de memória. Na verdade, o ideal é que utilize apenas um. Estamos tentando averiguar se a placa-mãe está funcionando. E, caso dê algum problema nesse primeiro boot com apenas um módulo de memória, você já pode começar a suspeitar que tem alguma coisa errada. É muito importante termos em mente que, se você estiver utilizando um processador que pode precisar de update de BIOS, talvez o problema seja justamente que a BIOS está desatualizada. Então, eu recomendo que vocês garantam a compatibilidade dos produtos que vocês compraram para não ter algum problema causado eventualmente aí por um descuido de você comprar um processador muito novo para uma placa-mãe muito antiga ou vice-versa. Então, para essa próxima etapa, eu preciso ter em mãos a placa-mãe, o processador e um módulo de memória, e no meu caso, como eu não tenho um processador com vídeo integrado, eu vou utilizar a placa de vídeo. Não vou colocar as memórias Dual Channel, não vou colocar nenhum tipo de armazenamento. Eu vou ligar a máquina e garantir que entra na tela da BIOS. Nem mesmo o cooler é necessário colocar nessa etapa, mas eu dou preferência que vocês utilizem sim algum tipo de dissipação na CPU. Então eu vou estar colocando o dissipador, vou estar instalando o cooler como se fosse a montagem final. Até porque, se tudo funcionar, a gente vai pegar a placa-mãe do jeito que ela está e passar direto para o gabinete. E pessoal, para quem não sabe, nessas montagens de bancada é possível vocês ligarem o computador utilizando uma chave de fenda. Para isso, vocês precisam fechar o curto da posição do power, do botão power, ali na onde vocês conectam o painel frontal do gabinete. Nessa placa-mãe específica, o painel frontal tem as conexões com cores específicas. Em algumas placas-mãe isso não existe, porém vocês têm ou no manual ou até impresso no próprio PCB qual que é o botão de ligar. Quando vocês têm o código de cores na placa-mãe, são os dois pininhos marcados na cor preta. Então, olhando aqui nessa placa-mãe, são esses dois pininhos de cima, eu vou simplesmente encostar a chave aqui e a máquina vai ligar. Esse é o momento de tensão, é o momento que nós esperamos que o PC debute. Se a placa-mãe não der vídeo nesse momento, nós podemos estar com algum problema de hardware em nossa placa ou, eventualmente, uma BIOS desatualizada. No caso específico dessa placa-mãe, podemos até estar com um problema reverso. Nós podemos estar com a BIOS muito atualizada, o que faz com que ela não debute porque algumas BIOS mais novas da AMD tiraram o suporte dos processadores das primeiras gerações, notavelmente os processadores Zen e Zen Plus.
Então isso é bastante comum, especialmente com essas placas-mãe B550. Se você for usar um Ryzen 2600 ou 1600, você vai precisar fazer um downgrade de BIOS, o que muitas vezes é uma tarefa bastante difícil. Bom, pessoal, a minha placa-mãe funcionou normalmente e ela já entrou na tela da BIOS como ela está com nenhum dispositivo conectado de armazenamento. Para quem não sabe, a placa-mãe precisa de um SSD ou de um HD para entrar no sistema operacional, caso contrário você não consegue sair da tela da BIOS. Também é possível dar boot por um pendrive, dependendo do sistema operacional, ou se você tiver com o instalador do Windows. De qualquer modo, o que eu queria alcançar aqui, eu já alcancei. O meu próximo passo seria colocar mais um módulo de memória aqui para fechar o meu Dual Channel e passar essa configuração finalmente para o gabinete. Nesse momento, eu já estou aferindo que a placa-mãe está funcionando normalmente, porém, obviamente, tem alguns aspectos que ainda não foram testados. Eu efetivamente não testei se a porta de rede está funcionando, se todas as USBs estão funcionando. Tem muita coisa ainda que precisaria ser testada. Porém, para fazermos isso, só se nós tivermos o sistema operacional formatado e instalado. Nesse momento eu já estou satisfeito, pois se está dando vídeo, significa que não tem nenhum erro crítico, as conexões do processador, os pinos do processador estão todos funcionando, o chipset está funcionando, a BIOS não veio corrompida, nem nada do gênero. Nesse momento você pode talvez encontrar alguns problemas para bootar, mas eu sugiro que vocês tenham calma para resolver esse problema sem desespero. Eventualmente, você pode sim estar com um hardware com defeito. Porém, antes de se desesperar e já ir entrando com alguma ação contra o vendedor ou algo do gênero, eu vou sugerir que vocês sigam alguns passos. Primeiro passo, verificar se a conexão de energia do processador está devidamente conectada. Algumas fontes e algumas placas-mãe permitem que vocês utilizem o cabo da placa de vídeo na placa-mãe, porém isso dá errado, isso gera um curto-circuito na fonte e pode, além de danificar os seus componentes, simplesmente fazer com que o seu computador não boote. Então, verifica se você conectou o cabo certo na alimentação do processador e o cabo certo na alimentação da placa de vídeo. Se ao fechar o curto para ligar a máquina com a chave de fenda, você não teve nenhum resultado, a placa-mãe nem mexeu a fenda do processador, eu sugiro que vocês chequem também o cabo de 24 pinos. Ele é um cabo difícil de conectar porque ele tem muitos pinos e muitas vezes ele pode ficar um pouco frouxo, o que acaba não enviando todas as tensões corretas para a placa-mãe. Caso todos os cabos estejam conectados corretamente e ainda assim sua placa-mãe não der nenhum sinal de vida, dê uma verificada se sua fonte de alimentação está funcionando. Infelizmente, é difícil garantir isso sem conectar em outra máquina, mas se vocês derem uma pesquisada aí no Google, existe uma forma de vocês fecharem um curto-circuito em 2 pinos do conector do 24 pinos, pinos específicos, não saiam fazendo com qualquer um deles, e ligar a fonte na tomada, e desse modo ela deveria começar a gerar a ventoinha. Isso significa que ela está funcionando corretamente. Se ela não gerar a ventoinha e não tiver um modo 0 RPM, que são essas fontes que funcionam com o fan desligado, você pode suspeitar que sua fonte não está funcionando. Porém, mesmo que ela funcione nesse teste, é possível que algum conector dela esteja com algum tipo de curto quando você conecta na placa-mãe. E dessa forma, o único jeito de garantir que a fonte não é o problema é testando em outra máquina. Se a sua placa girou a fan do processador, porém não deu vídeo, a primeira sugestão que eu tenho para dar para vocês é verificar se o processador está esquentando. Para isso, vocês desliguem a máquina, tirem o cooler do processador, liguem ela novamente, feche o curto do botão de power e verifica com o seu dedo se você sente que o processador está ficando ligeiramente quente. Se ele estiver esquentando, pode desligar a fonte, isso é um bom sinal. Sinal que a placa-mãe está mandando as tensões corretamente para o processador e que no final das contas tem alguma coisa impedindo de dar vídeo, porém que talvez não seja tão crítica. O ideal seria conseguir nesse momento testar com outra placa de vídeo ou eventualmente trocar o módulo de memória. É importante que você tanto troque o seu módulo de memória por outro, até você tentar colocar em outro slot. Algumas placas-mãe têm preferência de boot em slots de memória específicos. Vocês podem testar todos eles, se vocês fizerem isso com cuidado, vocês não estão causando nenhum tipo de dano à placa-mãe. Algumas placas-mãe, nesse momento em que elas estão ligadas, mas ainda não deram vídeo, elas têm ou debug display ou LED de debug. O debug display é aquele displayzinho que fica mostrando alguns códigos, e esses códigos eles dão dicas de em que momento no processo de boot a placa-mãe parou. A mesma coisa vale para aquelas placas-mães que tem um LEDzinho que vai piscando, tem o LED de DRAM, o LED de CPU, o LED de placa de vídeo e o LED de boot. Nesse momento, você consegue ter uma ideia de que ponto que parou. Por exemplo, se parar no LED de CPU, muito provavelmente você tem um CPU ou queimado ou incompatível. Essa placa-mãe aqui não tem nenhuma dessas características, mas se eu colocasse um speaker conectado nela, ela ia fazer aqueles bipzinhos.
É um saco conseguir descobrir o que eles significam, mas esses códigos são bastante padronizados. Então, se você escutar alguns bips, você precisa ter uma ideia de quais são os bips curtos e longos e procurar por algo similar a isso no Google. Então, por exemplo, 3 bips curtos, 2 bips longos, problema placa-mãe. No Google, talvez vocês encontrem alguma coisa sobre o erro que vocês estão tendo. Se mesmo depois de todos esses passos, vocês ainda não conseguiram tirar vídeo dessa máquina, a melhor coisa que eu posso sugerir para vocês é que enviem esse kit para um técnico. Pode ser que você esteja com alguma dificuldade ou algum componente que você está utilizando, no final das contas, é incompatível. Existem casos, por exemplo, de placas de vídeo muito antigas falhando em dar boot em kits mais novos, afinal de contas, os kits agora estão bootando em UEFI e nem todos eles trabalham tão bem com Legacy, e também existe a possibilidade de você ter módulos de memória que acabaram ficando incompatíveis com o seu processador. Alguns desses problemas são difíceis de triar, e às vezes se vocês mandarem para um técnico, ele normalmente vai ter peças sobrando lá no laboratório dele, e dessa forma ele consegue verificar para você e te dar uma resposta mais assertiva. Agora, se o kit de vocês simplesmente deu vídeo, igual o meu, é hora de colocar no gabinete e partir para a montagem final e ser muito feliz com a máquina que vocês acabaram de comprar. Você que teve algum problema, mesmo um técnico não conseguiu resolver para você, a melhor coisa que vocês podem fazer é abrir uma disputa no AliExpress contra o vendedor. Algumas dessas disputas envolvem discussões que não são muito fáceis, afinal de contas existe uma barreira de linguagem e um tradutor não muito bom fazendo a ponte entre você e o vendedor do AliExpress. Mas muitas vezes essas reclamações, essas disputas, acabam em você pelo menos recebendo parcialmente seu dinheiro de volta, o que às vezes permite que você compre um outro produto sem ficar muito no prejuízo. No meu caso aqui, tudo funcionou direitinho, eu estou muito feliz e logo logo vai ter review da Soio B550. Eu vou ficando por aqui hoje, mas se vocês gostaram desse conteúdo, talvez vocês também gostem, por exemplo, de assistir o nosso review dos SSDs NVMe da Cuso. Eu vou deixar ele aqui para vocês na tela final se vocês tiverem interesse. Vou ficando por aqui hoje, se você ainda não for inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Nos vemos em um próximo vídeo. Valeu!